Querido, eu quero trazer uma palavra de Deus para você, para sua casa, para toda a sua família, para você que está nos ouvindo agora através do programa Mensagem da Cruz. A palavra de Deus, Gênesis, capítulo de número 3, versículo de número 18, diz assim: E ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. Repetindo, numa outra versão diz: E ela produzirá, a terra produzirá também espinhos e abrolhos, e você comerá a erva do campo. Querido, esse versículo, ele está inserido no final aí do livro do capítulo 3 do Gênesis, já no momento em que Deus está dando uma sentença para este casal este, Adão e Eva, que desobedeceram a voz de Deus, desobedeceram ao Senhor, e a desobediência deles trouxeram sérias consequências para toda a humanidade. A Bíblia diz que tudo começou quando Eva estava no jardim, e no momento a Bíblia diz que o inimigo, ali personificado na pessoa da serpente, no corpo daquela serpente, então ele traz para aquela mulher uma seguinte pergunta: é verdade que Deus proibiu vocês comerem de todas as árvores que existem no jardim? E a Bíblia diz que a mulher então olha para a serpente e diz: não, não é verdade. Deus não proibiu comer de todas as árvores. Deus proibiu comer somente desta árvore. E a serpente olha para aquela resposta e diz: ele proibiu comer desta árvore. Ele proibiu comer desta árvore porque tem medo de que vocês se tornem igual a ele, conhecedores do bem e conhecedores do mal. E a Bíblia diz que então a mulher cria uma curiosidade, cria ali o desejo de se tornar igual a Deus, de conhecer esse bem e o mal, No dia que vocês comerem dela, vocês irão ter conhecimento do bem e do mal. Só que o texto diz que ela comeu e entregou ao seu marido. E o seu marido, por sua vez, também comeu daquela fruta. E o texto sagrado diz que ali estavam as consequências agora determinadas pelo próprio Deus. Pois Deus diz: no dia em que vocês comerem desta árvore, certamente morrerá. Então não se trata simplesmente do fruto em si, mas a desobediência à ordem expressa de Deus para não tocar naquele fruto. E a Bíblia diz que então aquele casal agora começa a sofrer as consequências, porque se esqueceram que para conhecer o bem e o mal teriam que experimentar isso, viver isso na pele. É impossível dizer que existe o mal, existe o bem e o mal, está aí o mal e o bem, e a raça humana, os seres humanos em si não ver, não presenciar tanto o bem quanto o mal. A existência de ambos vai trazer consequências, tanto positivas quanto negativas. E a Bíblia diz que naquele instante, aquele casal já começa a sofrer as consequências essas que começaram a ter medo de Deus, começaram a ter medo do próprio Criador. Quando Deus chamou o nome de Adão, ele se escondeu, ele teve vergonha de Deus, medo de Deus. E a Bíblia diz que Adão providenciou roupas para ele e para sua esposa. Arrancaram lá algumas folhas, e tentaram cobrir a nudez do seu próprio corpo, cobrir aquela nudez, colocarem nele aquela cobertura para tentar diminuir o impacto que o pecado tinha causado na vida deles.
para tentar diminuir aquilo que eles estavam tendo de Deus. Um Deus que eles tinham comunhão plena, um relacionamento pleno, um relacionamento vigoroso, amoroso, onde Deus todos os dias, na viração do dia, conversava com Adão, e aquele dia foi diferente, porque aquele dia o pecado já estava reinando no coração do homem, e esse pecado já começou trazendo as consequências. As folhas começaram a murchar, as flores, as folhas começaram a murchar no próprio corpo deles, porque eles desligaram aquelas folhas, arrancaram as folhas para cobrir o próprio corpo, e todos os dias eles tinham que entrar nesse processo de se vestir novamente, de conseguir vestimenta, de conseguir roupa, de conseguir um meio de se vestir, um meio de estar vestido diante daquela situação. Medo de Deus, vergonha, uma providência passageira que não resolvia o problema. Adão todos os dias tinha que providenciar uma roupa agora de folhas para se vestir, e isso Adão não sabia que aquelas folhas murchavam, porque aquelas folhas estavam desconectadas, desconectadas da sua árvore, desconectadas do seu caule onde nutria a sua vida. A mesma coisa estava acontecendo com o próprio Adão, que estava desconectado de Deus. E o homem, quando está em desconexão, quando o homem está desconectado, desligado da glória de Deus, a Bíblia diz que ele murcha, ele se seca, ele passa, ele morre, porque Deus é a vida que brota no coração de todos os homens. E a Bíblia diz que ali não para, Deus procura Adão. Adão, onde é que você está? E a Bíblia diz que Adão responde que estava escondido. E Deus diz: por que você está escondido, Adão? Ah, Senhor, estou escondido porque estou nu. E o Senhor diz: por que você está nu? Senhor, estou nu porque a mulher que o Senhor me deu por companheira, ela tomou da árvore, comeu e me deu, e eu comi também. E Deus disse a Eva: Eva, por que você comeu deste fruto? E ela disse: olha, Senhor, a serpente foi quem me enganou. E Deus agora vai e se direciona àquela serpente e passa uma sentença para aquele animal, dizendo, para aquele inimigo, dizendo: olha, a partir de hoje você vai se arrastar sobre o seu ventre. Vou colocar uma inimizade entre a descendência da mulher e também entre ti. Você vai ferir o calcanhar e ela vai te ferir a cabeça. Olhou para Eva e disse: olha, Eva, a sentença é sua, você vai perder o seu próprio desejo. O seu desejo agora será do seu marido, você vai ser subjugada a ele. Você vai ter dores e eu vou multiplicar essas dores do parto. Deus agora olha para Adão e diz: olha, você vai ter que comer com o suor do seu rosto. Você agora vai ter que viver completamente do trabalho, da fadiga, para ter o próprio sustento. E a terra não vai facilitar as coisas para a sua vida. A terra vai produzir espinhos, a terra vai produzir os abrolhos, a terra vai produzir também aquilo que era só bom para você, agora vai produzir algo mal, algo ruim, espinhos que vão lhe furar. Meu querido, a partir dali a humanidade passou a experimentar o que é conhecer o bem e o mal. A partir daquele dia, toda a humanidade passou a viver as angústias, os sofrimentos, as lutas e problemas que a humanidade tem enfrentado, os espinhos da vida, os espinhos da alma, do espírito, espinhos que têm tirado a alegria do homem em vários aspectos da sua existência. Quando nós olhamos para a história da humanidade, vamos observar os males sociais que aquelas civilizações já no tempo do próprio Noé começou a viver. A sociedade se denegrindo, se destruindo. Sodoma e Gomorra, aquela sociedade contaminada
né, pela a cultura do incesto, como foi a cultura de Moabe, dos moabitas, quando Ló e suas filhas foram para lá. Então nós vamos ver os problemas sociais, problemas na ordem política, problema de ordem biológica, ecológica, problemas de ordem espirituais, problemas que têm afetado a humanidade de todos os lados. São espinhos, são os cardos, são os abrolhos, são as consequências do pecado do homem. A Bíblia diz no livro de Romanos, no capítulo 3, versículo de número 23, dizendo que todos pecaram e destituídos, separados estão da glória de Deus. Destituídos estão, afastados. O homem saiu do jardim, o homem saiu do Éden e agora vai para fora desse jardim, para fora da presença de Deus, vivendo uma vida de sofrimento. Talvez a pessoa com quem eu estou falando agora, que está aí do outro lado ouvindo esta mensagem, através das redes sociais, através da 104,9 da radiofmvida.com.br, você que está nos ouvindo agora, talvez aí você tenha vivido essas consequências desses espinhos que tem machucado a sua vida, que tem machucado a sua alma, que tem machucado o seu coração, que tem ferido os seus sentimentos. São consequências de pai contra filhos, de filhos contra pai. Uma sociedade completamente mergulhada numa maldição constante de morte, de tragédia, de sofrimento, de angústia constante, presas pelos problemas das doenças que controla completamente a alma e o interior de cada pessoa. A gente não entende o porquê de tanta corrupção. Talvez não entendemos o porquê de tantos problemas e males sociais, falta de segurança. E as piores doenças que têm afetado o homem, os piores problemas que têm afetado o homem, têm sido seus problemas emocionais. As suas emoções, o seu espírito, a sua alma, tem vivido uma cadeia constante de problemas e de sofrimentos. Mas a Bíblia diz, querido, que Deus, quando viu Adão com medo, quando viu Adão com todas aquelas consequências, com todos os problemas que estava vivendo, a Bíblia diz que o Senhor providenciou um cordeiro, matou aquele cordeiro, tirou a pele daquele cordeiro e fez roupa para cobrir a nudez de Adão. Há um louvor de Daniel Carrara, escrito, um louvor muito bonito, um louvor maravilhoso que retrata muito bem esse momento da humanidade. Deus enviou o seu Filho amado, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Adão, que estava se cobrindo com folhas, Adão, que estava se escondendo detrás das árvores, Adão, que estava tão distante, Deus agora envia o seu Filho, o Cordeiro. O Cordeiro precisou morrer para providenciar vestimentas. Isaías, capítulo de número 60, diz que Deus nos veste com vestimentas de salvação. Deus cobriu a nudez do homem. E se não bastasse, querido, Isaías, capítulo de número 53, diz que Deus enviou o servo. O servo veio como ovelha muda ao matadouro, não abrindo a sua boca, não se queixando, não se lamentando, caminhando ao Calvário de forma triunfante, de cabeça erguida, para trazer vestimentas para o homem, para proteger o homem desses espinhos. Eu poderia nesta manhã lembrar você também que a coroa de espinhos que Jesus usou é de espinhos. Ele assumiu o nosso lugar.
O Cordeiro sofreu, padeceu para quebrar este jugo, esta maldição. E Paulo, escrevendo aos Romanos, disse: olha, onde abundou o pecado, aonde o pecado veio de forma abundante, de forma a destruir, a trazer consequências. Por um homem só entrou o pecado no mundo, mas por um Adão, por Cristo, o segundo Adão, entrou a vida. E aonde abundou o pecado, superabundou a graça, superabundou a graça de Deus. Meu querido, você não tem mais por que viver debaixo dessa maldição do pecado. Você não tem mais por que viver debaixo deste sofrimento, desta tragédia que o pecado tem causado e tem trazido à sua vida. Não é obrigado mais você ficar com esses espinhos que o pecado traz contra a sua alma. O evangelista Mateus disse: vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, todos os que estão sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que nesta manhã, meu amigo, você possa dar um basta neste sofrimento, um basta nesta angústia, um basta neste problema que tem afetado a sua vida, que é o pecado, aceitando as vestimentas que Deus tem dado para você, a vestimenta do Cordeiro, que vai cobrir a sua nudez de forma permanente. Não é um paliativo, não é uma forma de tentar resolver o problema encobrindo com outro problema, porque é isso que as drogas fazem, é isso que a bebida, que o álcool, que o cigarro, que a maconha, que as drogas fazem. São paliativos que você encobre os seus problemas emocionais, seus problemas de forma passageira, e não consegue viver de forma intensa a presença de Deus. Mas que nesta manhã, esta palavra de Cristo Jesus, a mensagem da cruz, alcance o seu coração e que você seja ricamente abençoado para a glória do nome de Deus. Deus te abençoe com esta palavra e fale profundamente ao seu coração, em nome de Jesus. Quero agradecer você pela audiência. Lembrando você que amanhã estaremos de volta com o programa Mensagem da Cruz. Que Deus em Cristo te abençoe com a palavra de hoje, com o programa de hoje. Fique aí com a nossa programação que se segue. A 104 é o dia todo tocando canções, música, programas que falam de Deus, que fala da cruz, que fala de Cristo, que fala do amor de Deus por você e por sua casa e por sua família. Que Deus em Cristo te abençoe nesta manhã de quinta-feira. Amanhã estaremos de volta com o programa Mensagem da Cruz. Que Deus em Cristo te abençoe em nome de Jesus.